Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Olá, queridos ouvintes, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Evangelho e Vida, que estamos aqui eu e Darcy. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos. E o nosso foco hoje será falar sobre a justiça das nossas aflições. O que são causas atuais das nossas dificuldades e o que são causas que estão anteriores, né, das nossas aflições. Então, nós vamos começar aqui lendo a passagem evangélica, que Mateus, no seu capítulo 5, versículos 5, 6 e 10, nos diz o seguinte: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Então nós vamos ver por que Jesus nos fala que todos aqueles que sofrem, que têm sede de justiça, serão consolados e serão, atendidos. Tudo bem, Darcy? Oi, Márcia. Um abraço para você, para os nossos ouvintes, que a gente tem esse momento assim de muito esclarecimento, na certeza dos bons espíritos, ajudando a que a gente entenda melhor tudo isso, né? Então, muita paz a todos. E, Márcia, este capítulo do Evangelho, ele é o maior capítulo do Evangelho. Exatamente, né, Darcy? É o maior capítulo, é enorme o capítulo 5. E é justamente, né, o capítulo que vem assim fazer um carinhozinho, né, em todos nós, né, porque vai justificar as nossas aflições. E aí, Márcia, aqui no item 3, tem uns questionamentos, né, a partir do que você leu, né, quando Allan Kardec, né, vem dizendo para nós, não é, que com certeza dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito, mas então pergunta-se por que sofrem uns mais do que outros. Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Estas são as indagações, não é, Márcia, que a gente encontra e que o Evangelho nos orienta. Pois é, né, Darcy, porque a gente fica pensando, se Deus é justo e bom, por que meu filho nasceu com algum problema? Por que eu tenho essas dificuldades? Por que eu não consigo, às vezes, uma boa condição material? Então, fica esses questionamentos, né, quando a gente acaba se comparando com outros que têm a vida feliz, sem ter feito, às vezes, nada por merecer. São coisas que aqueles que não têm essa compreensão da vida futura e que nós tivemos um passado, não nesta vida, fica difícil entender, né? E fica achando que Deus não é justo. Uhum. E que privilegia uns e outros. Exatamente. E castiga outros, né? E é justamente isso, meus amigos, vocês que estão aí acompanhando, que nós vamos encontrar no Evangelho, quando ele fala o seguinte, as vicissitudes da vida derivam de uma causa.
E pois que Deus é justo, justa há de ser esta causa, né? E aí o Evangelho vem trazendo para nós, nos itens seguintes, a respeito das causas atuais e as causas passadas, as causas anteriores, não é? Márcia, você quer começar anotando com a gente? Então, quando Kardec aqui fala sobre as causas atuais, nós podemos perceber que tudo que ele nos relata nesse item aqui, no item que começa no item 4, vem falando de que muito do que a gente passa hoje é de imprevidência nossa, daquilo que nós estamos fazendo na vida atual. E que não fica pensando, isso é por causa de uma vida passada minha. Não, claro que não. Então ele coloca aqui, quantos homens caem por sua própria culpa, no item 4, tá? Quantos são vítimas da sua própria imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantos aqueles que não sabem limitar os seus desejos, em função disso, tomam decisões erradas, quando pensam só em desejos materiais, em desejos fúteis? E ele fala também quantas uniões desgraçadas que resultam só de um interesse ou de vaidade, que você não tem o coração envolvido, não tem o amor envolvido. Então, às vezes, você vai viver uma vida de sofrimento em função de interesses materiais que você se une a outra pessoa. E assim ele vai. E ele fala também da nossa missão de pais, que quantos pais são infelizes com seus filhos porque não conseguiram combater desde o início as más tendências desse filho. E depois, no futuro, o que eles vão ter aí? Filhos que não querem saber dos pais, filhos que não cuidam dos seus pais, são tratados com muita ingratidão por esses filhos, mas tudo consequência da forma como nós criamos nossos filhos. E aí ele fala aqui, né, para que a gente interrogue as nossas consciências. Se eu houvesse feito isso ou deixado de fazer tal coisa, será que eu não estaria em condição diferente do que eu estou hoje? Então isso é que Kardec faz a gente refletir, porque a gente fica pensando, eu estou aqui pagando de vida anterior, às vezes não, a questão está naquilo que nós fizemos nesta vida. É o caráter, não é, Márcia? Que às vezes, como aqui mesmo ele está falando, né, as más tendências, né? Então, acreditar que nós somos espíritos, que trazemos tendências mais, até por causa da nossa condição espiritual, né? Nós ainda somos, assim, muito, a gente ainda é muito, vamos utilizar o termo, atrasado espiritualmente, né? Exatamente. E com isso nós, às vezes, ou muitas das vezes, né, nós utilizamos da nossa condição para a gente trazer desespero e pânico para o outro nessa encarnação. Exatamente. E aí eu fico pensando, sabe, Darcy, quando a gente reencarna, nós temos todo um planejamento reencarnatório, com tudo aquilo que fica decidido com a nossa participação, muitas das vezes, às vezes por aqueles benfeitores que nos orientam daquilo que é o melhor para a nossa encarnação. Então a gente já vem com todo um planejamento a cumprir. Chega aqui, a gente não cumpre e a gente às vezes ainda agrava mais a nossa situação pelas nossas atitudes aqui, né? Então, esse finalzinho do item 4, quando ele diz para a gente, né, Darcy, que os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes, quer dizer, das dificuldades da vida. O homem as evitará quando trabalhar por si melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Como você estava falando, a nossa questão moral é que precisa ser trabalhada. Né? Porque às vezes a gente vai adiando no dia a dia, cada um de nós tem uma série de exemplos, né? Uma série de situações em que a gente vê as pessoas como que vão se enrolando
na sua própria corda, né? Nas suas Exatamente. dificuldades, né? Eles vão se enrolando a um determinado, eu estou todo enrolado, meu Deus, me ajuda. Mas quem foi que se enrolou, né? Quem foi que entrou naquelas dificuldades? Foi o próprio homem, né? E aí é por isso que ele vai dizendo assim para nós, né? Que o homem evitará essas situações complexas, né? Por se melhorar moralmente. E o que é melhorar moralmente, né? É se educar, né? Se evangelizar, aproveitar essa oportunidade para ir vendo assim, o que eu tenho e que eu preciso consertar, né? Como Santo Agostinho dizia, né? Assim, eu vou consertar essa minha ira, eu vou consertar essa minha violência, e aí o homem vai se ajustando. Mas aqui o Evangelho, né, Márcia, ele fala ainda das causas anteriores. Que não estão nesta vida, né, Darcy? Isso. Ele vai dizer aqui no item 6, né, eu acho bom a gente acompanhar, quando ele diz assim, mas se há males nessa vida cuja causa é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Ele diz assim, tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. Ele fala ainda das deformidades, etc. e tal. Então, meus amigos, nós estamos aqui, né, falando a respeito de fatalidade, né? Por exemplo, quando nós estamos aqui vendo as enchentes, né, que trazem assim para nós, né, uma situação muito diferente, né? Então, nós precisamos pensar nisso. O que você pensa disso? Pois é, né, Darcy? Darcy, você fechou aqui seu áudio. Nós vamos vendo que nós passamos, quando ele diz aqui para a gente, até ainda no item 6, que explica melhor isso, né, que os que nascem nessas condições certamente não fizeram nada de mal nessa existência para merecer. Mas essas causas estão nas nossas fraquezas de vidas anteriores. E quando ele coloca aqui no 4º parágrafo desse item, ele fala isso para a gente, que se todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também tem que ser justa. Ora, e se todo efeito precedendo de uma causa, e se esta não se encontra na vida atual, tem que estar na vida anterior. E há que estar lá, né? E por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, e se somos punidos, é porque nós fizemos o mal. Não importa em que vida, e às vezes a gente vê em prestação, né, Darcy? Porque os nossos erros passados são tantos que a cada encarnação a gente vem reparando para nós mesmos e para aqueles que nós causamos uns pouquinhos de cada vez naquilo que a gente tem condição de assumir e de cumprir em cada encarnação, né? Você sabe, Márcia, eu estou aqui lendo um livro que a gente também recomenda aos amigos, não é? Nesse tema, para quem está pesquisando, para quem é evangelizador, coordenador de estudo, existe um livro que nos ajuda a clarear tudo isso. O livro se chama Reencarnação e Vida,
de Dona Amália Domingos Soler. Dona Amália Domingos Soler foi uma médium, né, na Espanha, e ela, então, tem, né, este livro muito importante que traz uma série de casos, né, acontecia alguma coisa assim no meio social, Dona Amália, por que isso acontece, né? E aí o amigo espiritual dela vinha e dizia, então eu só vou ler uma frase desse livro, né, que tem todos esses casos, então a gente está repetindo Reencarnação e Vida, de Dona Amália Domingos Soler, quando ela diz uma das frases assim, né? O presente é sempre o corolário do passado, como o futuro o é do presente. A vida é uma série de acontecimentos estreitamente enlaçados entre si, não é? Então, nós vamos ver que, como nós estamos aqui estudando no Evangelho, né, que essas tribulações, esses sofrimentos, né, eles realmente têm uma causa. Márcia, e se alguém começar a pensar assim, eu quero fazer regressão de memória, você aconselha? Darcy, a gente tem sempre muitas interrogações sobre isso, né, Darcy? Porque qual o objetivo que eu vou fazer isso? E será que eu estou preparado para saber daquilo que eu fiz ou do que, né? Como é que foi? Então, não é aconselhar ou desaconselhar. Eu acho que tudo tem que ter um motivo para ser feito. Então, às vezes, terapeuticamente, estar com um bom terapeuta e assistido para que você tenha algum problema, algum trauma, alguma questão nesta vida, você pode trabalhar, né? Porque às vezes a gente vê que a gente busca e não consegue, de alguma questão, não consegue saber por que daquilo e eu não consigo mudar, não consigo agir em cima. E, às vezes, uma terapia dessa pode ajudar, mas isso tudo tem que ser feito com muita segurança, com alguém capacitado para tal, para que a gente tenha condições de suportar o que nós vamos perceber, né, Darcy? Quer dizer, estou pensando assim, não sei se é assim que você também pensa. Eu também, eu acho que a gente tem que ver, assim, como você falou, né, os inconvenientes. Exatamente. E aqui no item 8, né, para a gente também estar falando, ele vai dizer que as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Ele diz, os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito, né, esses eles escolhem livremente. Então, justamente essa questão, né, da gente entender que existe sempre uma causa, né, e que nós podemos agravar, né, a situação se nós não fizermos esse trabalho de renovação moral, né? E para a gente ir finalizando, sabe, Darcy, lá no item 10, desse da justiça, né, anteriores, Kardec fala assim para a gente, que ele vai fazendo uma comparação. Se a gente estivesse num navio indo visitar algum local, e ele fala assim, que somos como os passageiros de um navio onde há pessoas infectadas, né, por alguma peste, aos quais, e aconteceu isso para a gente, né, quantos no início da pandemia, quantos não tiveram que ficar presos em navios até que pudessem estar livres do vírus para que pudessem desembarcar. Então, ele fala que são como os passageiros de um navio onde há peste, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se hajam expurgado, até que aquele mal tenha saído. Então, mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos vão expungindo, quer dizer, nós vamos nos libertando dessas dívidas passadas e vão, pouco a pouco, das suas imperfeições, quer dizer, nós vamos nos purificando das nossas imperfeições. Então, ele fala que as provações da vida,
fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua própria cura. Então ele nos diz que depende de nós, pela nossa resignação, tornar proveitoso o nosso sofrimento. E não estragar tudo com o fruto das nossas impaciências, visto que, do contrário, eu vou ter que recomeçar. Além de não estragar da nossa impaciência, angariar novos débitos. É verdade. É verdade. E aí ele fala, não é, Márcia, na resignação. Exatamente. Não é resignação de também não fazer nada, né, Darcy? É nos resignar e procurar agir para o melhor, né, Darcy? É exatamente, fazer assim, primeiro entendendo, eu acho que a gente tem que compreender isso, né? Entende? A gente compreender que nada acontece conosco, né, que esteja distanciado daquilo que nós precisamos. Então, aceitar, né, mas aceitar de uma forma dinâmica. Bom, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer por mim, não é? E aí, Márcia, eu me lembrei de uma mensagem do Emmanuel que fala dos servicinhos. Então, eu tenho que colocar minhas mãos a serviço do bem, para o bem voltar para mim. Exatamente. Então, ele diz aqui, nessa última frase do item 10, esse assim, depende dele, quer dizer, do amigo mesmo, né? Pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá que recomeçar. Então é isso, né, queridos? Nós chegamos assim ao fim do nosso programa. A gente aconselha, né, Darcy, que leiam todo esse capítulo 5, porque ele é um capítulo, como a Darcy falou no início, o maior capítulo. Por quê? Porque todos nós que estamos aqui, né, Darcy, estamos nesse momento de vivências para a nossa melhoria moral e crescimento como espírito. Então é um capítulo que vem falar muito desse consolo de nós que estamos aqui. Então, nós agradecemos a presença de vocês, né, Darcy, até o próximo programa. Isso, até o próximo programa, muita paz e alegria na nossa vida. Exatamente, até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.